Boa tarde, queridos alunos. Como vocês estão? Comigo está tudo bem. Hoje nós vamos dar mais uma estudadinha, continuação, lá em aonde? História. Mas para isso, eu preciso que vocês organizem o cantinho de vocês, né? Organizem os objetos de vocês e coloquem a fardinha. Eu ainda estou esperando fotos de alguns alunos que não mandaram foto para mim estudando, tá? Mas também outros já mandaram fotos para mim de fardinha estudando, tá? Assistindo as minhas aulas, certo? Mas hoje, para a gente dar continuidade, vocês vão tirar o livro de História, certo? Vai para a página 43 e a revolta da Chibata, que foi em 1910. Foi um assunto que eu já comecei com vocês e não concluí, certo? Que hoje eu vou concluir ele. Por quê? O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que no século XX, os marinheiros brasileiros viviam em péssimas condições, né? O saldo era muito baixo e a alimentação pouca e muito trabalho. Está querendo dizer o quê? Que nessa época, quando aconteceu essa revolta, não tinha muita alimentação, né? As condições de vida dele eram péssimas, não tinha praticamente nada. Eles se sacrificavam no seu trabalho por um prato de comida, né? E na hora que eles eram castigados, eles levavam chicotadas, certo? Eles eram punidos com castigo físicos e levavam chicotadas, que era chamada de quê? Chibata, né? Por isso a insatisfação dos marinheiros era grande. Eles não estavam satisfeitos com o trabalho, certo? Por essas razões, a insatisfação deles era grande, né? Essas más condições motivaram o início de uma rebelião em 22 de novembro de 1910, lá no Rio de Janeiro. Foi onde tudo aconteceu, a rebelião. Foi aqui, ó, no Rio de Janeiro, certo? E após um marinheiro receber o castigo de 250 chicotadas diante de todos os presentes no navio. Então, quer dizer que um marinheiro só, ele foi castigado com 250 chicotadas, né? Na frente de todos os presentes colegas que ali estavam, certo? Liderados por João Cândido Felisberto, os marinheiros tomavam embarcação e ameaçavam bombardear a capital e algumas das suas exigências não fossem atendidas. A principal delas era os fim das chicotadas como castigo. Então, o que é que eles queriam? Eles queriam bombardear os navios que estavam na cidade do Rio de Janeiro. Para quê? Para acabar ou dar fim às chicotadas que eles levavam através dos castigos, certo? Depois de várias negociações, o presidente Hermes da Fonseca decretou o fim das chibatadas como castigo dia 27 de novembro de 1910, certo? Então, quem foi que acabou com a chicotada? Foi um presidente, Hermes da Fonseca, na época, tá? Ele quem foi decretou que não era para acontecer mais aquilo, dar nos marinheiros de chicotada, certo? Depois vocês vão fazer uma atividade, que só tem uma atividade. Aí depois vocês vão para a página 44. E lá na página 44 tem o conflito dos contestados, 1912 a 1916. Deixa eu voltar aqui uma coisinha bem rápida para vocês. Só para lembrar. Tá lá o glossário. Também vocês vão conhecer as palavras desconhecidas, certo? Acharam mais alguma palavra desconhecida? Vão lá no dicionário, vão lá no nosso amigo, tá? Que aí vocês descobrem, tem mais um pouquinho de conhecimento. Do mesmo jeito aqui, nesse texto também vai ter o glossário com palavras desconhecidas. Se vocês encontrarem outras a mais dentro do texto informativo, então vocês vão lá no nosso amigo, ou se não no dicionário, tá? Então, o conflito contestado foi uma questão envolvendo o conflito pelas disputas de terra no estado do Paraná, certo? Então, o que foi que aconteceu? Quando isso aconteceu, foi no estado do Paraná, tá? Que aconteceu os conflitos. Tá aqui o Pará,
pela região do Paraná, certo? Ó, aqui embaixo, ó, foi aqui que aconteceu as disputas pelas terras. E o que foi que aconteceu? No Santa Catarina, no início do século XX, a tensão teve início quando o governo cedeu terras para a construção de estradas de ferro na região. Por conta disso, muitas pessoas foram expulsas das terras. O que é que aconteceu? Essa revolta era o quê? Esse conflito era porque eles queriam tomar conta das terras, certo, do Paraná, para fazer linhas ferroviárias, para fazer transporte de ferros, para a construção de linhas, certo? E essas condições ficaram bem difíceis. Por que elas ficaram difíceis? Porque encontraram esperança na formação de povoados, sob a liderança de Magis, e um deles foi José Maria, que defendeu a ideia de governar independentemente a comunidade em que vivia. Então, aconteceu o que? Eles encontraram, não foi, um povoado, certo? Que não tinha como destruir o povoado. Tinha que fazer o meio para fazer uma linha ferroviária, para não destruir o povoado, certo? O governo republicano, que passou a enviar tropas para combater os habitantes das comunidades do contestado. Os primeiros combates aconteceram em 1912 e resultaram na morte de José Maria em 1916. Após muitos confrontos, a comunidade foi destruída e várias pessoas foram mortas. O que é que aconteceu? Quando aconteceu isso, nesse conflito, então acharam um povoado e tinha uma pessoa que liderava esse povoado, que era José Maria, certo? E o que é que eles fizeram? Eles pegaram, mataram José Maria, certo? Após muitos confrontos, a comunidade foi desativada, foi destruída e também houve muitas mortes. As pessoas foram mortas, certo? Por causa desse conflito, tá? Aí depois apareceu os grupos de revoltosos durante o conflito contestado. Aqui, ó, tem uma figura bem grande que está aqui os participantes, certo? Também vai ter o glossário e vocês olhem a palavra desconhecida. Na página 45 vai ter a greve geral de 1917. No ano de 1917 aconteceu uma greve em São Paulo. E como foi uma greve, né? Tá aqui, ó. Aconteceu na cidade de quê? São Paulo. Tá aqui, ó. São Paulo, ó. Tá vendo? E que envolvia várias categorias profissionais. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhores salários e condições de trabalho. Por quê? Porque o salário era muito pouco e as condições de trabalho eram precárias, certo? Os trabalhadores também, logo, essa greve ganhou a adesão dos trabalhadores de outros estados do Brasil. Por quê? Porque eles queriam ganhar espaço. Então, eles aderiram a outras cidades, não é isso? Ao fim, boa parte dos patrões cederam a reivindicação dos trabalhadores e concordaram com os reajustes salarial. Então, o que é que aconteceu? As pessoas que tinham os donos de fábrica, né? Os donos os patrões, eles simplesmente cederam e aceitaram a greve geral, né? Isso que estava acontecendo, dando aumento de salários, né? E também fazendo o que? Reajustes, dando condições melhores para os seus funcionários trabalhar, certo? Foi por isso que houve essa greve geral em 1917 na cidade de São Paulo, certo? Embaixo vai ter também uma atividade que vocês vão fazer, tá? Na página 45. Na página 46, o fim da República Oligárquica, certo? Que foi o Washington Luiz que governou entre 1926 a 1930. Esse período a economia sofreu os impactos de uma grande crise econômica que iniciou nos Estados Unidos em 1929 e logo chegou a outros países. E um desses países que chegou foi o nosso quê? Brasil. O presidente enfrentou problemas, né, políticos, pois acabou com a política do café com leite nas eleições presidenciais de 1930, quando optou por apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes, a escolha geral do descontestamento dos políticos mineiros que apoiaram Getúlio Vargas para a presidência inicial e um movimento que promoveu revolta no país.
Então, o que aconteceu? Houve as revoltas e com isso, Júlio Prestes não tomou posse, pois devido às revoltas, as Forças Armadas foram de Washington Luiz e deixou a presidência e apoiaram a posse de Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu? Eles tiveram um apoio, não é isso? De Júlio Prestes, não deixaram ele ser presidente, não deixaram ele governar e deram apoio a outro presidente, que foi quem? Que foi o Washington Luiz, a deixar a presidência e apoiar a posse de quem? De Getúlio Vargas. Eles tiraram o Washington Luiz para dar apoio a quem? A Getúlio Vargas. Embaixo vai ter uma atividade também bem interessante para vocês fazerem, certo? Façam a atividade, leiam, prestem atenção que vocês estão lendo para interpretar a atividade, certo? Boa tarefa!